Conheçam Deixe a Neve Cair, do John Green, Maureen Johnson e Lauren Miracle. Deixe a Neve Cair é um livro que reúne 3 contos que se passam mais ou menos no período do Natal. E as 3 histórias têm um personagem em comum que é uma nevasca que cai na cidade. E esses 3 contos, quando lidos na sequência, acabam se transformando num pequeno romance. O primeiro conto do livro é o da Maureen Johnson, e ele é de longe a melhor coisa que você vai encontrar nesse livro. Nele a gente vai ter como protagonista a personagem da Jubileu. A Jubileu é uma adolescente que ela está sempre se justificando pelo nome que ela tem. E aqui eu queria abrir um pequeno parênteses para dizer que Jubileu eu te entendo demais. Porque para uma pessoa que tem o nome de Hilário como eu, ter que crescer explicando o seu próprio nome o tempo todo, olha, não é uma coisa muito fácil não. Então, Jubileu, tamo junto. Na véspera do Natal, os pais da Jubileu acabam se envolvendo numa confusão e são presos. Então ela tem que mudar completamente os planos dela para aquela noite. Ao invés de ir para casa do namorado dela, passar a ceia lá, o namorado que ela acredita ser o ideal, ela tem que ir para casa dos avós que fica em outra cidade. A Jubileu faz esse trajeto até a casa dos avós de trem, e no meio da viagem, o trem simplesmente atola no meio da nevasca, e a Jubileu fica presa dentro do vagão com um grupo de líderes de torcida. E o que ela sabiamente faz? Ela sai no meio da madrugada do trem e vai procurar abrigo dentro de uma lanchonete. Na verdade, ela vai fugir daquele grupo insuportável de meninas. Então ela vai se abrigar e se esconder lá dentro dessa lanchonete. Lá nessa lanchonete ela conhece o Stuart, que está sofrendo por conta de um fim de relacionamento, mas ele acaba ajudando ela a enfrentar e passar aquela noite. E a Jubileu vai descobrindo que o namorado dela não é lá tudo que ela pensava que fosse. O conto da Maureen é o mais curto, mas é também o mais engraçado e o mais divertido dos 3. De longe ele é o melhor. O texto dela é bem jovem, ele tem uma certa ingenuidade, um frescor que eu acho que é próprio da protagonista da história, e ela faz um jogo de palavras também que é muito interessante. E eu acho que se eu fosse indicar esse livro para alguém seria por causa desse conto. O segundo conto do livro é o do John Green, e ele vai trazer 3 personagens como protagonistas, o Tobin, o JP e a Duke. A Duke é uma menina que vive sendo confundida com o garoto por conta das roupas e do estilo dela, mas ela odeia quando confundem ela com o garoto. Mas o foco do conto não é nem ela, antes fosse, seria bem melhor. A história que o John Green traz é um texto de aventura, ou uma suposta aventura, super sem graça, diga-se de passagem, desses 3 amigos tentando chegar até uma lanchonete, no meio da madrugada. A mesma lanchonete que a Jubileu estava no primeiro conto. E eles tentam chegar lá para poder encontrar um grupo de líderes de torcida e quem sabe se dar bem naquela noite. E por se dar bem, entendo o que vocês quiserem. E o enredo é só isso, simples assim. Eu confesso que eu fiquei um pouco desapontado com o John Green nesse livro, porque eu já tinha lido A Culpa é das Estrelas e Quem é Você, Alaska, dele antes, e eu até que tinha gostado, guardadas as devidas proporções. Mas nesse conto em específico ele perdeu um pouco a mão, ele se perdeu na verdade, eu não entendi o que ele fez. Enfim, o conto não é bom, não é legal, então deixa ele. O terceiro e último conto vem apresentando novos personagens, mas ele também tenta finalizar os 2 contos anteriores. Não que eles precisem de um novo arremate final, eles até que funcionam bem de maneira independente. Mas a Lauren Miracle foi pegando um detalhe ou outro dos contos 1 e 2 e usou na construção do dela. Nesse último conto nós vamos conhecer a personagem da Ed. A Ed é uma adolescente que está sofrendo por conta de um término de relacionamento, um término que ela própria causou. E ela também é uma menina muito mimada, muito egoísta. E ela está sempre sendo acusada pelos colegas de trabalho, pelos amigos e pelo ex dela de pensar somente nela o tempo todo. E o que a gente vai encontrar aqui é a Ed tentando fazer coisas pelos outros no dia do Natal, no intuito de fazer com que elas mudem a opinião acerca do caráter dela. E quem sabe também poder voltar ao relacionamento no qual ela foi a única culpada. Assim como a maioria dos livros de contos, e acho que os de crônica também, você pode começar a leitura de Deixa a Neve Cair por qualquer conto que não vai comprometer a leitura da obra. Mas, no entanto, se você optar por fazer a leitura de acordo com a ordem que está no índice, você vai perceber que os 3 contos acabam se transformando num pequeno romance. Porque as histórias sempre estão conectadas de alguma forma, seja através de personagens ou pelos locais onde as histórias se passam. Tem personagens, por exemplo, que vão estar presentes em 2 contos ou até mesmo nos 3 contos. E os acontecimentos se dão de forma cronológica. A primeira história acontece na véspera do Natal, a segunda na madrugada e a terceira no próprio dia do Natal. Esse é um livro que não tem nada de muito inovador, de muito surpreendente, então não vá esperando muita coisa dele porque você não vai encontrar. No entanto, é uma leitura bem tranquila e bem gostosa de se fazer. Até mesmo porque ele tem uma linguagem e até mesmo uma mensagem também bem otimista, bem tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem independente do que aconteça. Então, se você optar por um livro desse, saiba que ele é uma história com personagens jovens voltada para o público jovem. Não infantil, mas jovem. O que não faz dele um livro ruim, tá? É só uma questão de direcionamento e de escolha também, até mesmo porque cada um lê o que quer e vive a liberdade de escolha. Eu incluiria ele na categoria de livro de fôlego, desses que você lê bem rápido, numa tarde de domingo, por exemplo,
ou então como livro de descanso ou uma segunda leitura. Por exemplo, se eu estiver lendo um livro feito It, que é muito longo, muito extenso, ou então como Ana Karenina, que é um pouco mais complicado e complexo, a ponto de eu precisar diminuir um pouco o ritmo para compreender e absorver melhor a história, então eu sempre intercalo leituras assim com alguma outra coisa mais rápida e mais fácil, que exija menos de mim, porque eu acho mais confortável. O Deixa a Neve Cair é um livro que cabe bem nessa categoria. Se você já leu Deixa a Neve Cair, comenta aí embaixo e me diz o que é que você achou. Para quem conhece mais coisas da Maureen Johnson, por favor me indiquem, eu gostei muito do texto dessa mulher, eu vou querer mais coisas dela com certeza. Vocês podem me encontrar também nas redes sociais que estão aqui por baixo. Não esquece de avaliar o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.